Olá, pessoal, eu sou o Rubens e vou auxiliar vocês no desenvolvimento da AD1, Introdução à Informática, no período 2024-2. Então, vamos lá, já vou começar aqui compartilhando a minha tela cheia, muito bem, tela compartilhada. Bom, esse aqui é o nosso enunciado. Eu quero mostrar para vocês que, com base nesse enunciado, eu já fiz um ensaio, eu estou aqui com solução já dessa AD no Writer, né, prontinho. Para poder ficar melhor a visualização, eu vou vir aqui em Arquivo, depois em Visualizar Impressão, e aqui você tem uma visão exata de como é que está esse meu documento. Então, tem aqui a primeira página, a segunda página, aqui na terceira página tem uma imagem, né, que foi inserida, quarta página, e tem aqui na quinta página uma tabela, também foi inserida, as referências bibliográficas, e o arquivo está totalmente formatado de acordo com o que foi pedido lá no enunciado. Tá? Bom, então, para ser assim, bem objetivo, o que eu vou fazer? Eu não vou digitar todo esse documento aqui de novo, não vou fazer isso. Eu vou criar um outro documento e vou mostrar para vocês como é que eu inseri esses pontos de destaque. Né? Por exemplo, a questão da formatação, como nessa primeira página, como é que eu inseri a figura, e como é que a gente resolveu todos aqueles itens que foram pedidos. Tá? Então, vamos lá, vou fechar aqui. Antes de começarmos, deixa eu entrar aqui no meu navegador e vou mostrar o seguinte para vocês. Essa atividade é para ser feita no Writer. Então, deixa eu voltar aqui para o enunciado e mostrar para vocês o seguinte, olha, no LibreOffice Writer. Então, vocês vão precisar de ter o LibreOffice Writer instalado. Ele é multiplataforma, você pode trabalhar com Linux, no macOS ou no Windows. No meu caso, que eu estou usando o Windows, ele já está instalado. Caso você não tenha o LibreOffice instalado, no seu Windows, por exemplo, como é o meu caso, você entra aqui no Google e digita esse site aqui, ó. Você faz essa seguinte pesquisa, download LibreOffice. Tá? Quando você dá esse Enter, ele vai abrir para você algumas opções, e é exatamente isso aqui que você tem que abrir. Ó. LibreOffice é a melhor suite Office livre. Então, o endereço é esse aqui. Ó. Vou clicar com o botão direito aqui, vou abrir uma outra aba, para mostrar para vocês aqui, ó, vou chamar inclusive a lupa, né? Só para poder ficar bem claro aqui a URL que eu digitei, olha, é isso aqui, ó. Tem que ser isso aqui, tá? Não abram um outro site, não baixem o LibreOffice de outro site para vocês não entrarem, para vocês não terem problema com relação a vírus, né? Então, o caminho é esse, pt.br.libreoffice.org, tá? Então, deixa eu fechar aqui a lupa. Muito bem. Feito isso, o que você vai fazer? Olha, você vai clicar aqui, ele já vai identificar o seu sistema operacional, você baixa e ele vai baixar toda essa suíte, tá, do LibreOffice. Depois que você baixar e fizer a instalação, aqui no seu Windows, quando você pressionar aqui a tecla Windows e digitar aqui, ó, LibreOffice, automaticamente ele já vai mostrar todos os aplicativos do LibreOffice. Tá? E o primeiro, no meu caso aqui, é o LibreOffice Writer. Então, eu clico ou melhor, eu dou apenas um clique simples aqui, ó, e aí eu estou abrindo essa instância do LibreOffice. Eu já estou com uma outra instância aberta aqui, que eu vou mantê-la aberta, inclusive, tá? Só que isso aqui para a gente poder estar sempre visualizando aqui o que foi feito, tá? No nosso trabalho. Mas eu vou trabalhar nessa aba zerada aqui, ó, novinha em folha. Tá? Então, a primeira coisa que eu recomendo vocês fazerem é o seguinte, é você vir aqui, ó, clicar no botão arquivo, no menu arquivo, depois salvar arquivo como, ou salvar como. Quando você clica aqui, observem que ele já vai abrir um arquivo com a extensão ODT. Então, tem um item aqui no nosso enunciado, inclusive, aqui no final, ele diz o seguinte, olha, é o item 15, salvar a apresentação no formato ODT.
Então, eu estou criando aqui, na verdade, um texto, né, no Writer, né? Bom, aqui ele chamou de apresentação, mas tudo bem. Aqui a gente vai chamar, isso aqui, na verdade, é o nosso arquivo, tá? É o nosso documento que a gente vai salvar na extensão ODT. Ok? Então, aqui, olha, ele já salva com a extensão ODT. Então, basta eu colocar aqui o nome do arquivo de acordo com o enunciado. A gente volta aqui no enunciado de novo, aumentar aqui um pouquinho. Eu vou lá em cima. Aqui, ele pede para vocês salvarem um arquivo com esse formato aqui, ó, AD1, traço o seu nome, nome do curso. Tá? Vou dar um Ctrl+C aqui e vou aproveitar isso. Eu venho aqui, agora dei um Ctrl+V, então eu vou colocar aqui, ó, AD1, aluno, CEDERJ, aluno CEDERJ, aluno CEDERJ, vou colocar aluno CEDERJ 2 aqui, né? Eu já tenho um. Aqui o nome do curso eu vou colocar matemática. Matemática. Não precisa colocar acento, não precisa colocar cedilha, não precisa colocar nada, nenhum caractere especial, tá? Ok. Poxa, Rubens, mas eu tenho que colocar só meu primeiro nome? Sim, coloca só o seu primeiro nome, porque todos os seus dados vão fazer parte aqui do documento, tá? Então, isso aqui não tem problema, não. Salvei, ok. Então, agora eu já estou com o meu nome aqui, ó. Ok, então, esse item é super importante. Então, vamos lá. Eu vou criar um texto no LibreOffice, no LibreOffice Writer, que ele já está aberto, com esse título. O que eu recomendo vocês fazerem? Olha, a pessoa que vai te avaliar, ele não vai se preocupar, eu não tenho dúvida, com relação ao conteúdo do seu texto. É claro que tem que haver coerência, né? Você tem que montar um texto e o texto tem que estar de acordo com esse título aqui. Agora, você não precisa criar isso. Uma vez que você vai informar quais são as suas referências bibliográficas, o que você pode fazer? Você pode buscar tudo isso na internet. Basta que você faça a referência de onde você buscou. Tá? Então, eu vou dar um Ctrl+C aqui, aí vocês venham aqui no Google, e, novamente, vocês vão fazer o seguinte, ó. Desculpem. Façam um Ctrl+V. Os impactos do uso de ferramentas de inteligência artificial na sua profissão. Quer dizer, eu vou colocar assim, ó, educação matemática. Tá? Quando você faz isso, ele vai trazer para você uma série de links. Tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês é que eu já selecionei alguns aqui. Ó. Então, eu tenho esse primeiro, esse segundo, esse terceiro, esse quarto. Foram 5 que eu peguei. Todos eles, o que eu fiz? Lá no meu documento, eu vou mostrar aqui o documento pronto, eu inseri todos eles aqui, né, nas minhas referências bibliográficas. Tem um ponto muito importante no enunciado que ele diz que necessariamente você tem que indicar essas referências no seu documento. Tá? Então, o que você faz? Qual é a ideia? Então, agora eu vou para o documento em branco aqui, ó, e vou começar a fazer o texto com base naquela minha pesquisa que eu fiz. Então, vamos começar já seguindo aqui esses itens. Tá? Então, imagine que eu já fiz a pesquisa, já tenho meu documento e já vou começar a escrever o meu texto. Então, eu vou criar esse documento. Tá? Então, aqui ele diz aqui, ó, falta de pelo menos 4 referências bibliográficas, vai acarretar em 0. Tá? É aquele item 12 lá do enunciado, que é o item 12 desse enunciado. Muito bem. A sua dissertação tem que ter pelo menos 4 páginas, né? A minha tem mais do que isso. Aqui eu já começo a trabalhar. A primeira página deve conter o título do trabalho com fonte 48 e seu nome. Então, esse aqui é o título. Então, eu posso copiar isso aqui, ó. Aliás, deixa eu puxar aqui de novo. Estou aqui com a pasta aberta, está aqui. Okay? Eu vou copiar isso aqui. Vou dar um Ctrl+C. Então, lá na primeira página. Então, logo aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou colar. Só que para colar, aí tem um macetezinho aqui importante, que vocês não podem errar. Como eu dei um Ctrl+C,
para colar isso aqui, eu sempre clico com o botão direito e venho no menu pop-up colar especial e eu tenho que necessariamente colar como texto não formatado. Tá? Isso eu fiz para o título e eu faço também, vou fazer também, para todo o texto que eu for buscar aqui, olha, da internet. Por quê? Porque se eu trouxer essa formatação para dentro do meu texto, eu vou ter sérios problemas. Então, eu sempre faço isso. Ó. Clico com o botão direito, colar especial, depois texto não formatado. Então, cliquei aqui, ó, pronto, ele colocou lá o texto. Tá? Bom, para eu desfazer essa última colagem que eu fiz, do Ctrl Z, seguro o Ctrl, dou um toque no Z, ele desfaz minha última alteração. Tá? Bom, eu coloquei o título, agora eu vou formatar. E vou formatar do jeitinho que ele está pedindo aqui no enunciado. Então, vamos lá. Bom, lá na primeira página, o título tem que ter fonte 48. Título tem que ter fonte 48. Então, isso aqui, ó, vou selecionar, vou colocar aqui, ó, fonte 48. Aí, esse é o tamanho. Bom, ele não disse para mim como é que tem que ser aqui o tipo de fonte, né? Mas eu vou colocar aqui Verdana para padronizar, uma vez que ele quer que o texto seja Verdana. Então, eu vou colocar Verdana para padronizar. Ele também não pediu para centralizar, mas eu posso fazer. Posso centralizar para ficar bonitinho. Tá bom? Muito bem. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar também, olha, o nome, número da matrícula, curso e polo. Então, eu vou colocar aqui, ó, nome, aluno, curso, não, número de matrícula, né? Matrícula, eu vou colocar aqui um 2024, eu vou colocar alguns números aqui. Aí depois, curso, matemática e polo, eu vou colocar aqui, ó, polo, eu vou colocar aqui para ficar legal, né? Minha cidade, Volta Redonda. Legal? Muito bem, então pronto, a minha primeira página está ok, vou avançar e vou lá para a segunda página. Tá? A primeira página é isso aí. Então vamos ver se fechou? Lá na primeira página, o que ele quer? A primeira página tem que ter o título do trabalho, com fonte 48, aqui, ó. Quando eu dou um cliquezinho aqui, tá aqui, fonte 48, coloquei Verdana. E tem aqui os meus dados, número da matrícula, curso, polo. Só que esses dados têm que ter o quê? Tamanho 22. Então, ó, eu vou selecionar isso aqui e vou colocar aqui o tamanho 22. Legal, né? Vou colocar Verdana também para poder padronizar. Verdana. Aqui. Muito bem. Agora sim, eu vou avançar aqui para a segunda página. Bom, na segunda página, eu tenho que colocar título na segunda página com a fonte Verdana tamanho 16. Então, aquele mesmo título que eu usei aqui em cima, esse mesmo título aqui, vou dar um Ctrl C, e eu vou vir aqui embaixo, né? Clico com o botão direito, colar especial, texto não formatado, ele não formatou. Eu vou colocar aqui, ó, fonte Verdana tamanho 16 negrito. Então, eu seleciono, fonte 16, negrito, e aqui, Verdana. Ok. Beleza, vou centralizar também para ficar bonitinho, tá? E vamos em frente. Vamos comparar com o meu anterior aqui, ó. Tá vendo? É mais ou menos assim, tá vendo? Aqui. Você sabe que aqui eu não coloquei o negrito, né? Coloquei o Verdana, não coloquei o negrito, mas tudo bem. Aqui eu não vou me esquecer, não me esqueci desse detalhe, né? Esse ponto aqui, ó, é em negrito. Então, esse meu documento aqui, ele deveria estar com esse título aqui da segunda página, esse título aqui em negrito. Aqui. Beleza, então vamos em frente. Bom,
Texto com fonte Verdana, tamanho 12, e subtítulos com fonte tamanho 14. É claro que eu não vou digitar tudo isso, eu vou fazer só alguns pontos para mostrar para vocês como é que isso tem que ser feito. Tá? Então, para começar, para iniciar, eu sempre começo com subtítulo e introdução. Então, eu vou vir aqui, vou dar um espaço, vou colocar aqui, ó, introdução. Todo texto que eu começo com a introdução. E aí depois vem os meus parágrafos. Tá? Então, aí eu vou pegar, por exemplo, um parágrafo de um texto aqui da internet. Esse primeiro aqui, por exemplo. Tá? Vou pegar isso aqui. Ó. Esse primeiro parágrafo aqui. Ctrl C, selecionei, Ctrl C. Agora vem aqui, ó, clico com o botão direito, colar especial, texto não formatado. Dei o Enter. Um detalhe importante é o seguinte: sempre que eu estou digitando um texto em qualquer editor de texto, o meu parágrafo ele só encerra quando eu pressiono o Enter. Tá? Então, o Enter é uma indicação que eu dou para o meu documento que eu estou iniciando um novo parágrafo. Aí eu posso vir aqui, ó, copiar um novo parágrafo. Seleciono esse segundo aqui, Ctrl C, clico com o botão direito, colar especial, texto não formatado, dou Enter. Ok? Bom, então agora eu vou já formatar essa parte inicial aqui, que vai servir para as demais. Então, eu volto aqui, ó, no enunciado. Então, eu tenho aqui texto com fonte Verdana, tamanho 12, subtítulos com fonte, tamanho 14. Então, o meu subtítulo aqui, introdução, eu vou ter o tamanho 14. E esse meu texto todo aqui, eu vou colocar com o tamanho 12. Tá? Aqui, ó. Aliás, eu vou colocar tudo com Verdana, né? Texto com fonte Verdana, tamanho 12. Subtítulos com fonte, tamanho 14. O subtítulo ele não pediu Verdana, mas eu vou colocar Verdana também. Vou deixar tudo Verdana. Tá? Verdana. Padronizar. Aí aqui, ó, eu já vou colocar o tamanho 14. E tudo isso aqui, eu vou colocar com tamanho 12. Já está com tamanho 12, está ok. Tá? Bom, e outra coisa também. Eu não preciso dar uma margem para iniciar o parágrafo. Tá? E eu não vou fazer isso. Depois a gente vai formatar, vocês vão ver que automaticamente ele vai colocar um espaço entre os parágrafos, tá? A gente vai fazer isso na sequência, tá? Então, isso aqui já é suficiente. O que vocês vão fazer? Para todo texto, vocês vão ter que criar sempre um subtítulo e depois o texto. Então, por exemplo, eu terminei esse primeiro aqui, ó. Se eu fosse começar um segundo, pegar uma colinha do meu trabalho aqui, ó. Esse segundo eu coloquei assim, ó, utilização prática da IA na matemática. Então, ó, Ctrl C, cliquei aqui, botão direito, colar especial, texto não formatado, colei. E, por exemplo, eu vou pegar esse parágrafo aqui, ó, esse primeiro aqui, ó, Ctrl C, cliquei com o botão direito, colar especial, texto não formatado. Isso aqui é como se eu estivesse vindo aqui na internet, tá, pessoal? E entrado aqui no meu segundo site, e obtido aqui, selecionado um outro texto, dado Ctrl C, como eu já fiz aqui, ó, e depois Ctrl V aqui, tá? Muito bem, e assim eu vou fazendo todo o meu texto. O subtítulo aqui é tamanho 14, e o texto é tamanho 12. Ok? Maravilha. Então, voltamos para cá, e agora vamos seguir em frente. Bom, ele diz aqui, ó, no próximo item, utilizar o recurso capitular na primeira letra do texto com altura de 2 linhas. Como é que eu ensino esse capitular? E o que é o capitular? O capitular é muito conhecido em jornais, né? Muito utilizado nos jornais. Então, aqui a primeira letra do meu texto, aqui, ó, a primeira letra do texto, com tamanho de 2 linhas. Então, nesse meu primeiro parágrafo, eu vou vir aqui, ó, formatar, parágrafo, e aqui eu tenho uma aba chamada capitular, ó, capitulares. Eu já estou com o meu texto selecionado, então eu vou mandar exibir capitulares, clicando aqui. Depois eu venho em número de caracteres, é um caractere só, e
são 3 linhas. Então, aqui, ó, vamos lá. Utilizar recurso capitular na primeira letra do texto, eu vou colocar na primeira letra, que vai ser esse A aqui, com altura de 2 linhas, são 2 linhas, melhor dizer. Então, vou diminuir aqui, ó. Então, esse A aqui vai ficar assim, ó. Deu ok, pronto. Tá? Já coloquei um capitular lá. Beleza. Vamos para o item 7. Afastamento de 0,5 centímetro abaixo de cada parágrafo. Bom, nesse caso aqui, o que deve ser feito? Eu recomendo que você faça o seguinte: você selecione todo o texto, tá? Aqui na primeira página não tem necessidade, que é a página de título. Seleciona todo o seu texto. Aí você, depois de selecionar tudo, você vem aqui, ó, formatar, parágrafo. E aqui você tem uma aba chamada Recuos e Espaçamento. Nessa aba, você vai vir aqui, ó, definir o espaçamento. Então, acima do parágrafo, fica aqui, ó. 0,5 centímetro abaixo de cada parágrafo. Então, eu vou colocar aqui abaixo, ó. Então, vai ser assim, ó. Aqui, ó. Abaixo, embaixo, né? Embaixo do parágrafo. Eu vou colocar aqui, ó, 50. Eu vou dar um OK. Observem que entre os parágrafos ele já deu um espaçozinho aqui de 0,5 centímetro. Tá? Ok. Vamos continuar. Item 8, cabeçalho com o título do trabalho e logomarca do CEDERJ. Bom, lá no seu trabalho, lá no enunciado, na página do enunciado, você encontra essa logomarca aqui, ó, como ele está dizendo, você pode fazer um download. Aí você encontra a logomarca para download no link abaixo na descrição dessa atividade. Isso lá na plataforma. Eu já baixei, aqui, ó. Aqui, ó. Esse logo CEDERJ já está aqui. E o que eu vou fazer? Além disso, eu vou criar meu cabeçalho, né? Vou colocar o título e a logomarca. Tá? Então, vamos lá. Vou vir aqui. Estou sem cabeçalho, né? Então, vou vir aqui, ó. Inserir. Eu não inserir. Cabeçalho, rodapé. Cabeçalho. A gente vai ter, fazer um rodapé também. Cabeçalho, estilo página padrão. Aqui no cabeçalho, eu vou abrir uns espaços aqui para dar um espaço para eu poder colocar aqui o meu texto sem problema, né? Mas a imagem, né? Então aqui eu vou colocar o título do trabalho. Então eu vou pegar daqui mesmo, né? O título está aqui, ó. Esse título aqui, Ctrl C, vou lá em cima, aqui, olha, no cabeçalho, para ver que ele fica uma parte demarcada dentro do meu texto, né? Parte de cima, clico com o botão direito, colar especial, texto não formatado, maravilha, está aqui já o título. Eu posso, de repente, centralizar, ele não pede para fazer isso, mas eu posso, para poder ficar bonitinho. E aqui eu vou colocar a imagem. Então, vou dar até mais uns espaços aqui. Para a gente poder inserir a imagem, aí que vem aqui uma coisa muito importante. Não façam, em hipótese alguma, o seguinte. Quando você for colar uma imagem, imagine que você tem aqui, ó, o logo do CEDERJ. Imagine que aqui, vou pegar uma imagem. Imagine que essa imagem aqui é o logo do CEDERJ. Então, você chegou lá, nunca faça aqui um Ctrl+C, um Ctrl+V. Sempre faça assim, ó, clique com o botão direito, em cima da imagem, e manda salvar a imagem como. Quando você clica aqui, ele vai abrir essa janela de diálogo, aí você salva lá na pasta, como, por exemplo, figura teste. Salvei. Muito bem. Então, quando chegar aqui, ó, no seu documento, o que você vai fazer? Você vai vir no menu Inserir figura. Agora sim, aí eu poderia inserir a figura teste, só que eu vou inserir a logo do CEDERJ, tá? Vou selecionar a imagem do logo, vou mandar abrir. Olha o que ele fez. Ele já colocou lá em cima, só que ele colocou uma imagem muito grande. Aí eu vou modelar, né? Venho aqui, ó, clico aqui nesse vértice aqui, né? Movimento, né? Ok, vou movimentando, clico, seguro e arrasto para baixo, ele vai diminuindo a imagem. Aqui, ó. Está bem centralizadinho aqui agora, ficou bem bonitinho.
Então, você vai observar que aqui no enunciado ele diz, ó, cabeçalho com o título do trabalho e logomarca do CEDEV aparecendo no alto de cada página. Automaticamente, pessoal, ele já coloca em cada página, tá? Aí depois ele diz onde é que você encontra a logomarca. Então, o item 8 já foi. Vamos para o item 9 agora. Uma imagem referente ao assunto com legenda, com a referência do site de onde foi copiada no formato de hiperlink. Essa imagem deve estar referenciada no texto. A imagem não pode ter mais que um quarto da página. Então, o que eu fiz aqui foi o seguinte, ó, na medida que eu fui desenvolvendo meu texto, eu coloquei assim, ó, um exemplo muito comum na utilização de IA, pode ser visto na figura 1. E aqui embaixo, quer dizer, eu fiz referência no texto e aqui eu já vou colocar a minha imagem. Para colocar a minha imagem, eu vou colocar igual no meu... Eu fiz aqui, ó, vou colocar essa bonitinha aqui. Então, eu vou vir aqui, vou mandar inserir figura, ele vai abrir aqui, eu vou pegar essa imagem aqui, ó. Figura 1, jogos, tá? É o mesmo que essa, poderia ser essa, mas tudo bem. Coloquei. Você vê que ele ficou muito grande, né? Então, eu vou diminuir isso aqui, vou diminuir essa figura, deixar ela bem pequenininha, bonitinha. Ela não pode ocupar mais que um quarto da página. Então, desse tamanho aqui tá legal. Esse tamanho aqui tá legal. Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? Vou colocar uma legenda. Olha só. Pede para colocar uma imagem, né? Então, ele fala assim, ó, essa imagem deve ser com legenda. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito para poder colocar a legenda. Clico com o botão direito em cima da imagem. Venho aqui, ó, inserir legenda. Coloquei aqui. Então, quando você coloca inserir legenda, aqui ele coloca o título. Essa categoria, gente, pessoal, deixa isso aqui em branco, tá? Coloca nenhum aqui. Aqui na legenda, eu vou pegar exatamente como está lá no site. Então, plataforma ensina matemática em formato de jogo. Dou um Ctrl C aqui, opa, Ctrl C, volto lá, e eu vou colar aqui, ó. Vou colar. Não foi não, deixa eu... Vamos fazer o seguinte, vamos digitar isso aqui. Plataforma ensina matemática em formato de jogo. Plataforma ensina matemática em formato de jogo. Ok, muito bem. Então, agora, vou dar um ok. Maravilha, está lá, a minha legenda, toda bonitinha, né? Agora, o que eu faço? Aí eu posso, de repente, tá, pessoal, olha só, um detalhe é o seguinte, ele colocou a legenda e aqui embaixo tem imagem. Então, eu posso, de repente, aumentar aqui a imagem para poder ficar dentro da legenda bonitinho, tá? Aí fica a critério de vocês fazer esse trabalho, tá? Aumentar, diminuir e tal. Mas o importante é que se você vier aqui, ó, mandar visualizar o arquivo, ó, visualizar a impressão, melhor dizendo, você vê que ela fica bonitinha, tá? Então, vocês não se preocupem. Ele vai se encaixar legal. Bom, só que não para por aí, não. Ele pede para fazer o seguinte, ele pede para uma imagem referente ao assunto com legenda, ok? Com a referência do site de onde ela foi copiada, no formato de hiperlink. Então, eu busquei essa imagem nesse site aqui, ó. Nesse site aqui. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou copiar esse link, copiei esse link, selecionei o link, dei um Ctrl C, volto aqui e faço o seguinte, eu seleciono a minha legenda e, na verdade, eu vou selecionar isso aqui tudo e vou vir aqui, ó, inserir hiperlink. Clico no menu inserir, depois hiperlink. Aqui em cima, eu vou dar um Ctrl V, que é exatamente o link de onde está aquela minha imagem. Tá? Ok, feito isso, só dá um ok. E aqui, ó, pronto. Tá lá.
Se eu passar o indicador do mouse, ó, você vê que ele me dá uma indicação. Clique aqui para abrir o hiperlink. Aí, se eu segurar o Ctrl e der um clique, ele já vai abrir a página automaticamente. Tá? Ok, então voltamos aqui para o enunciado, né, e já criei o hiperlink, e está dizendo aqui que a imagem não pode ter mais que 1/4 da página. E ela não tem 1/4 da página. Né, então tá ok. Vou seguir em frente. Aí eu vou terminar aqui, né? Então eu vou seguir o meu texto aqui. Seguir em frente, tá? Estou seguindo aqui, ó. Vamos em frente, né? Vamos lá. Uma nota de rodapé explicativa de um elemento de texto. Deixa eu só... Tá, tudo bem. Vou deixar só esse aqui por enquanto. Item 10 agora. Uma nota de rodapé explicativa de algum elemento de texto. O que é nota de rodapé? Então, imagine você que eu queira explicar o que é IA. Um exemplo aqui em cima. Quando eu falo aqui de inteligência artificial, é o avanço da inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Eu quero criar uma nota de rodapé. Eu quero criar uma indicação aqui, de maneira que, quando o usuário verificar aqui esse númerozinho, ele vai verificar no rodapé o que isso significa. Então, para criar essa nota de rodapé, eu venho aqui no menu Inserir, depois, olha, nota de rodapé. Fico aqui, ó, nota de rodapé. Então, ele já criou aqui. E aqui embaixo, ele já abriu para eu colocar a nota de rodapé. Essa é a minha nota de rodapé, eu vou colocar, eu vou copiar aqui, né, que eu já tinha colocado. Eu coloquei aqui embaixo, ó, exatamente isso aqui. Ctrl+C, volta aqui, ó, clica com o botão direito, colar especial, texto não formatado. Está lá. Tá? Ele não diz como é que tem que ser a formatação, então eu posso deixar desse jeitinho aqui mesmo. O fato é que já está lá, minha nota de rodapé. Tanto que se eu trouxer aqui, ó, diminuir aqui um pouquinho, se eu movimentar o indicador do mouse, se eu chegar lá naquele umzinho, se eu der um clique, ele joga lá para baixo. Tá? Então, nota de rodapé já está aqui. Então, vamos em frente. Item 11, item 11 agora. Um texto deve conter pelo menos uma tabela referente ao assunto com pelo menos 4 linhas e 2 colunas. Essa tabela deve estar referenciada no texto. Então, como eu fiz no caso aqui da imagem, da figura, agora sim, agora eu vou colocar mais texto aqui. Eu vou pegar aqui, ó, vou terminar esse parágrafo, vou criar um novo parágrafo, Ctrl+C, clicar aqui com o botão direito, colar especial, texto não formatado, aí vou iniciar um próximo parágrafo. Aí eu vou fazer o seguinte, aqui num site que eu encontrei o seguinte aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver se é esse aqui. Aqui, ó. Exemplos práticos de atividades de matemática com IA. Então, eu peguei um texto disso aqui e criei uma tabela com esses exemplos práticos. Tá? Então, eu criei uma tabela com o nome do aplicativo e o título, né, aplicativos educativos com IA, e coloquei os 2 aplicativos. Depois, jogos interativos de IA, com exemplo dos 2 jogos. Tá? Então, foi isso que eu fiz. Tá? Só para poder ilustrar, né? Então, o que eu fiz foi isso aqui, ó. Aqui, ó. Exemplos práticos de atividade de matemática com IA. Vou copiar isso aqui. Vou lá no meu documento, né? Aqui, né? Cliquei com o botão direito, colar especial, formatado. Dei um Enter. Isso aqui poderia ser um subtítulo, tá? Ou não, fica a critério de vocês, colocar ou não. Na verdade, vocês vão criar um documento de vocês, né? O fato é que, para eu criar essa minha tabela, eu venho aqui no menu Tabela, inserir tabela, ele pede para que a minha tabela tenha, no mínimo, 2 colunas e 4 linhas. Vou colocar aqui, ó. Ok. Aí, o que eu fiz? Eu fui lá no meu site e eu coloquei o seguinte, ó. Na primeira coluna, eu coloquei esse título, aplicativo, dei um Ctrl+C, vim aqui, cliquei com o botão direito,
colar especial, texto não formatado, e aqui eu coloquei os dois jogos, ó. Coloquei aqui esse Khan Academy Kids, botão direito, colar especial, texto não formatado, e views e shapes, ó. Ctrl C, colar especial, texto não formatado. E assim eu fiz para os outros também. Tá? Então, eu vou copiar aqui, né, para a gente ganhar tempo. Vou copiar tudo isso aqui. Ctrl C, vou selecionar aqui, ó. Clicar com o botão direito, colar especial, texto não formatado. Opa, aí deu zebra, né? Aí deu zebra. Vou fazer o seguinte, eu vou botar um teste aqui, para não precisar ficar digitando muita coisa, perder tempo. Vamos ser mais ágil aqui. O importante foi mostrar para vocês como é que eu criei a tabela, né? Teste. Tá. Aí pronto. Para a tabela ficar bonitinha, é interessante vocês fazerem o seguinte, olha. Seleciona a tabela, ó, passa o indicador do mouse aqui, o movimento ele, quando ele virar uma setinha, você clica, seleciona, aí eu faço assim, ó, pressiono a tecla Shift e desço na setinha para baixo. Seleciono toda a tabela, venho aqui em tabela, propriedades, e aqui eu defino o que é a borda externa para ela. Eu dou um OK, ele fica bonitinho, fica com a borda. Tá? Vou salvar aqui, vou visualizar a impressão para vocês verem como é que fica legal. Olha, olha, tá vendo como é que tá? A tabela como é que tá. Olha a imagem, como é que tá, tudo bonitinho, tá? Vou fechar a visualização, voltamos para cá. Vamos seguir em frente. Vamos lá para o nosso enunciado. Bom, então já criei a tabela. Né? Então, exemplos práticos de atividade de matemática em A, na tabela abaixo. Tem que fazer isso aqui, tá? Fazer essa referência. Tabela a seguir. Não pode esquecer desse detalhe, tem que fazer referência à tabela. Muito bem. Então, agora, lista com marcadores de numeração com pelo menos 4 referências bibliográficas. Então, aqui, vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso. Aqui no final, criem uma recomendação legal. Criem um subtítulo chamado ou bibliografia ou referências bibliográficas. Aí vai do critério de vocês. Selecione isso aqui, como é um subtítulo, tem que ter tamanho 14, né? Agora aqui, para você colocar essas referências, você faz o seguinte, ó, você vem aqui em formatar, marcadores e numeração. Bom, ele diz aqui o seguinte, que tem que ser uma lista de marcadores de numeração, então não pode ser essas letras, tem que ter numeração, tem que ter número, tá? Então tem que ser essas primeiras opções aqui. Com pelo menos 4 referências com os nomes dos sites ou livros, né? Então vamos lá. Então aqui eu vou colocar, vou pegar, eu acho bonitinho isso aqui. Vou pegar esse marcador, vou colocar aqui, então ele já colocou o número 1 lá. Aí eu vou lá no meu site, ele fala assim, com o nome do site. Aí fica a seu critério. Desse primeiro site aqui, é o site Avari. Então, eu botei aqui, ó, selecionei aqui esse nome do site Avari, vim aqui, cliquei com o botão direito, colar especial, texto não formatado Avari. Dou Enter, vou para o segundo site. Esse aqui, ó, Novari, Educação de Excelência. Então, C, cliquei com o botão direito, colar especial, texto não formatado. Mas, Rubens, você não poderia colocar aqui já o link completo? Poderia, mas eu não faço isso. Ele pede para colocar o nome do site, então eu estou fazendo isso. Depois eu vou criar o hiperlink. O terceiro aqui, guia da hospedagem, Ctrl C, clica com o botão direito, colar especial, colei, Enter. Vamos lá no quarto, que é esse aqui, ó. H. Gomes, Ctrl C, clica com o botão direito, colar especial, texto não formatado. Vou para o quinto, essa Gazeta do Povo aqui, do Povo, Ctrl C,
Cliquei com direito, texto não formatado, colar especial, texto não formatado, ok. Pronto. Aí não tem mais, tá? Acabou. São só essas referências. Agora sim, agora eu vou vir aqui, ó, de acordo com o enunciado, ó, no final do texto, eu botei lá no final, né? Imagina que eu terminei meu texto aqui. Eu vou colocar nos respectivos hiperlinks de sites de pesquisa. O que eu vou fazer? O que nós já fizemos hoje. Eu vou selecionar o nome do site, venho aqui, ó, inserir, hiperlink. Aqui eu vou colocar o quê? O nome do site. Então, esse primeiro aqui foi esse aqui, ó. Então, eu vou selecionar tudo isso aqui. Então, Ctrl+C, vou dar um Ctrl+V aqui. Tem que ser todo ele, tá? Se o avaliador, se ele vier aqui, clicar segurar o ponto, der um clique e não abrir a página, vai ficar meio complicado, né? Tem que achar esse site lá, tá? E aí eu faço para os outros a mesma coisa. Eu seleciono, clico aqui no inserir, hiperlink, e assim sucessivamente. Vou fazer para o segundo, terceiro, quarto e quinto. Ok? Beleza. Você vê que eu passo o mouse aqui, ó, diz que vai abrir lá no meu site. Se eu clicar se eu segurar o CTRL e dar um clique no botão esquerdo, tá? Bom, estamos terminando, né? E agora, o que ele pede? Ele pede para colocar, coloque no rodapé centralizado o número da página, utilizando numeração automática de página. Então, vamos lá. Então, aqui no meu texto, eu estou sem rodapé. Eu estou com cabeçalho. Eu estou sem rodapé. Vamos inserir um rodapé. Como é que eu faço isso? Venho aqui, ó, inserir, cabeçalho rodapé, venho aqui em rodapé, estilo de página padrão. Aí aqui, ó, ele já cai aqui embaixo. Eu vou aqui, ó, vou nesse atalho para fazer o alinhamento ao centro. Eu vou colocar assim, página, só que ele quer que seja automático. Então, eu tenho que vir aqui no menu inserir, campo, número de página. Quando eu faço isso, prontinho lá. Para todas as páginas agora, ele vai colocar uma numeração automática, conforme ele pede aqui no enunciado. Tá? E agora, ele pede para configurar as margens da minha página. Do tipo A4, ele me passa as características da margem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Ó, esse é meu documento. Minha recomendação é que você seleciona tudo isso aqui, melhor, texto, né? Selecionar o texto. Vou selecionar tudo, vou até o final. Tá? E aí eu venho aqui, ó, formatar estilo da página. Pode ser que pode ser que você esteja usando uma versão do LibreOffice seja um pouco diferente, mas se você pesquisar um pouquinho, que você vai encontrar isso aqui, ó, estilo da página. Já está com formato A4. Agora, as margens têm que ser de acordo com essas características aqui, ó. À esquerda, 2 centímetros, está aqui. À direita, também 2. Superior, 3. Em cima, 3. Opa. Vamos chegar aqui em 3. Inferior, 2,5. E 2,5. Então, 2,5. Opa, fazendo bobagem aqui. Essa mediatriz aqui não tem nada a ver. Nem precisava mexer. Vou deixar isso aqui como está, nem precisava mexer nisso aqui. Tá? Vamos lá. Esquerda, 2. Direita, 2. Em cima, 3. No inferior aqui, que é 2,5. Isso aqui, ó. Esquece esse mediatriz, tá, pessoal? Maravilha. Ok. Vou dar um ok aqui. Pronto, tá vendo? Ele já montou aqui, né? Ah, eu acho que aquela mediatriz ali que causou algum problema, tá? Mas eu não vou me preocupar com isso não, tá, pessoal? Vou deixar do jeito que está aqui mesmo, tá? Por favor, esqueçam. Vamos lá de novo, né? Formatar. Aliás, vou fazer o seguinte. Deixa eu selecionar esse meu documento aqui. Vamos aqui formatar. Estilo de página. Mediatriz aqui é 0.
Então, eu viro aqui, ó, só para poder ficar bonitinho, né? Então, formatar, estilo de página, estilo de aviso é 0. Ok. Agora ficou legal. Agora ficou bom. Vê que está encorpando, né? O documento aqui já está encorpando. Já deu até 4 páginas aqui. Vamos lá, nesse novo, né? Bom, e acabou. Agora, olha, salvar a apresentação no formato ODT. Eu já mostrei para você, quando você salva, você vê que na primeira vez eu salvei como, das outras vezes eu só cliquei no disquetinho aqui, tá? Quando você manda arquivo, depois salvar como, ele já mostra que a extensão ODT. Então, não se preocupem, já está salvo, de boa. Tá? E, finalmente, exportar o documento para o formato PDF. Para exportar como PDF, o que eu vou fazer? Primeiro, vamos dar uma visualização aqui, vamos fazer uma visualização da impressão. Olha como é que está ficando legal, hein? Ó, até no página, você vendo? Legal. Fecho aqui a visualização, só que agora ele quer que exporta para o formato PDF. É só vir aqui, ó, arquivo, menu arquivo, exportar como PDF. Não preciso mexer em nada disso aqui, porque ele não pediu nada, não pediu nenhuma característica, vou mandar exportar. Ele já vai salvar aqui, ó, no CDR2, ele vai salvar lá na pasta, tá lá. Então, se eu for lá na minha pasta agora, ele criou esse arquivo aqui, ó, AD1, aluno CDR2, traço matemática PDF. Se eu clicar duplo aqui, ó, e o meu documento já em PDF, tudo bonitinho. Ok? Então, está aqui o enunciado, passamos por tudo isso, tá? E obedecemos, assim, rigorosamente a tudo que ele pediu aqui no enunciado, adotamos aqui o padrão ODT para o nosso documento, e aí dessa forma, nós encerramos essa nossa apresentação. Tá? Então, deixa eu voltar aqui rapidinho. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu vir aqui, deixa eu parar aqui a apresentação. Tá? Muito bem, pessoal. Então, eu espero ter ajudado vocês. Eu vou inserir lá nos comentários desse vídeo, eu vou inserir um link para um outro vídeo onde eu mostro como é que você publica isso na plataforma, usando a ferramenta de atividade. Tá legal? Maravilha, pessoal. Espero ter ajudado vocês, tá bom? E se puderem, se inscrevam lá no meu canal, tá bom? Um abraço, boa sorte e sucesso para todos. Estou encerrando aqui a nossa gravação.